Muita gente reclama do protagonismo exagerado do Sharingan. Enquanto isso, o Byakugan, que foi mostrado como algo a nível do Sharingan, foi esquecido. Quase não teve evolução, tendo só um pouco no clássico, mas no Shippuden parece que desistiram de desenvolver. E o Rinnegan, que entrou tarde e quando apareceu teve algo que poderia ter sido diferente. Por isso que eu decidi tentar fazer um equilíbrio e mudança nos 3 grandes doujutsus, o Byakugan, Sharingan e Rinnegan. E para começar, vamos para o mais famoso e também o mais problemático. O Sharingan, ao longo do tempo, deixou de ser só um olho poderoso para virar um faz-tudo. Um botão de resolver tudo com hacks emocionais, e isso enfraqueceu o peso que ele deveria carregar. O Sharingan sempre foi uma das maiores assinaturas visuais de Naruto. Um olho que copia, antecipa, analisa e depois conseguiu fazer tudo que poderia ser possível. O Sharingan já era forte desde o início e não parecia um problema. Era poderoso? Sim, mas dentro de uma lógica que poderia ser aceita. Até que as diversas habilidades começaram a aparecer. Mangekyo, Susanoo, Izanagi, Izanami, tudo tendo um conceito legal com nomes da mitologia japonesa e uma forma de evolução e construção de poder interessante e memorável. Mas podemos ajustar um pouco sem tirar o impacto e só adicionar alguns limites a mais. Não tenho problemas com o Mangekyo, já que as limitações que ele tem fazem sentido para mim e da forma que foi feito Naruto, o peso da morte de um amigo, que é a forma mais geral de se despertar, vai ser difícil criar uma situação e construção boa para despertar ele. O Susanoo é o mesmo, tem um gasto alto de chakra, pelo menos é o que diz, já que depois dos Uchihas que sobraram conseguiu usar eles a todo momento. Até o Kakashi no final conseguiu usar, e o dele era tão roubado quanto as armas que o Susanoo do Itachi tem. Ele pode ser exagerado, mas ainda é suportável ter ele. Ainda mais por existir o Amaterasu e o Tsukuyomi, já que na mitologia eles são irmãos. E o Kishimoto usa bastante isso em Naruto. A ideia aqui não é diminuir o Sharingan para que ele fique muito fraco, e sim só tirar algumas coisas para que não fique como o único doujutsu que teve destaque a obra toda do começo ao fim. Manteremos o Tsukuyomi e Amaterasu, mesmo motivo que o do Susanoo, de poder obter um poder único, o que dá aquele ar de superioridade que o Uchiha já tem naturalmente e mantém eles como fortes. O Izanagi também fica porque serve como um trunfo Uchiha para mudar a realidade em troca da própria visão e tem um limite de poder usar só 2 vezes, a menos que você seja o Danzo. Mas o Izanami sai. Sempre achei muito roubado o Sharingan ter esses dois. O Izanagi sozinho já é o suficiente, mas já o Mangekyo, o Eterno, eu tiro completamente. Ele foi criado para tirar o custo do poder. Toda a simbologia que tinha do usuário ficar cego por ficar usando um poder tão grande foi jogado fora. E agora o usuário não fica mais cego só porque trocou os olhos pelo do irmão. Mas em troca dessa desvantagem, o Mangekyo ganharia, entre aspas, um tempo de vida maior. Seria algo útil, já que poder usar mais das habilidades dos seus olhos é excelente para quem tem o Sharingan, mas também não seria algo que o tornasse um deus. Consigo ver fazendo sentido ter um tempo de vida maior naturalmente, já que o Itachi conseguiu ficar tantos anos com ele e não ficar completamente cego. Os efeitos colaterais do uso dele ainda se manteriam, isso é óbvio, mas daria para adicionar algo a mais, como uma dor descomunal no olho quando usa habilidade única, como se fosse uma Amaterasu. O objetivo disso é só fazer o Sharingan algo que cobra caro por ficar usando sempre. Ele só foi o olho que só desperta quando você tem emoções fortes por motivos extremos. Não é como se fosse um presente, é mais como uma maldição com formato bonito. Quando você tira os custos que ele tem, quando você troca os olhos e magicamente tudo fica bem, você também apaga a cicatriz. O Mangekyo Eterno é a anulação do preço que deveria ser pago quando desperta esse olho, quebrando assim o que foi construído antes. O que fazia o Sharingan ser o Sharingan era justamente o fato de quando era muito usado, uma consequência aparecia. Ou você usava porque não tinha outra saída e depois pagava o preço com sua visão, ou você não usava. Por isso, se fosse para ajustar de vez, eu teria que tirar o Mangekyo Eterno e deixar apenas o Mangekyo normal, onde quanto mais você usa, mais desgasta ele e mais perto de perder a visão e ficar cego você ficaria. Porque o Sharingan sempre teve esse drama, peso, construção emocional e um palco central para brilhar. Todo esse cuidado transformou o olho num personagem à parte. E mais, enquanto o Sharingan pegou todo o desenvolvimento com o outro doujutsu, o Byakugan, que deveria ter um destaque parecido, seja um pouco menos ou não, ficou preso em um papel secundário. E isso, para um doujutsu que nasceu com um conceito tão sólido, é no mínimo estranho. Vamos mudar o Byakugan como ele poderia ter sido um doujutsu de controle e precisão. Se o Sharingan é movido pelo emocional, o Byakugan poderia ser o oposto, que seria o controle. Um doujutsu que te faz enxergar tudo quando está ativo, não deixando quase nenhum espaço para ser pego desprevenido. Ele começou com uma proposta clara de ter uma visão de 360, uma visão de longo alcance, leitura de chakra em tempo real e, consequentemente, uma melhor precisão nos pontos vitais. Mas mesmo com tudo isso, e ainda mais que eu não citei, parece que virou só um binóculos para ver mais longe. E é estranho porque as habilidades dele são boas e úteis. O Byakugan nunca teve uma evolução real, nenhum momento para mostrar o potencial de verdade, com exceção da parte do Neji contra Kidomaru, onde mostra o que dá para fazer e a fraqueza que é aquele ponto cego na nuca. E para mostrar o pouco desenvolvimento que tem, o Neji é o melhor exemplo. Ele tinha um estilo de luta mais técnico do anime, mas como sempre foi deixado de lado. Eu realmente não consegui pensar um motivo de ter deixado o Byakugan sem desenvolvimento, além do fato do foco ter sido muito voltado para o Sharingan, o que dá para entender, já que o Sasuke é um dos principais e mais importantes personagens, e é um Uchiha com Sharingan, então não dar tanto destaque ao Byakugan é razoável, apesar de que deu tão pouco que nem desenvolvimento tem. Isso poderia ser corrigido se desse mais lutas com os usuários de Byakugan, ou, se possível, dar algumas coisas a mais sem transformar o Byakugan num novo Rinnegan, talvez só alguns aprimoramentos. Por exemplo, quanto mais usuários
Sora treina seu Byakugan, ele elimina aquele ponto cego na nuca dele. Não é lá muita coisa por ser algo específico, mas já é algo que tiraria alguns problemas em relação àqueles que saibam sobre esse ponto cego. E até mesmo tem a habilidade de Tobirama de ser capaz de dizer o clã com base nele, ter a capacidade de ver o chakra com mais precisão, conseguindo ver a parte com maior consideração de chakra e assim prever alguns ataques. E, para não ficar só com essas vantagens, daria para criar uma evolução parecida com o Mangekyo, sem mudar completamente o conceito original, só uma forma avançada, rara e com peso emocional. Se o Sharingan é ativado pela dor e pela perda, essa evolução do Byakugan poderia ser ativada quando alguém do clã arrisca a própria vida por amor ou lealdade sincera e real. Claro, ainda tendo que ficar vivo depois. E isso é importante, porque o clã Hyuga é dividido entre duas famílias, a principal, que manda, e a secundária, que obedece. A família secundária sempre foi treinada para se sacrificar. Eles fazem isso porque foram forçados a ser assim. Aos poucos, esse sacrifício virou só uma função automática, e o que antes poderia despertar um novo poder, agora não serve para nada, porque só existe por obrigação. Enquanto isso, a família principal é o oposto. A maioria deles não tem vontade real de se sacrificar por alguém. O resultado seria de que ninguém mais despertou esse novo olho, porque ou se sacrificam sem vontade, ou simplesmente nem se sacrificam. As habilidades que poderiam ser ganhas nessa evolução do Byakugan poderiam ser algo como um campo onde o fluxo de chakra dos outros é afetado para que fique mais difícil de se usar, ou só uma melhora absurda nas capacidades básicas do Byakugan. Talvez também uma habilidade onde a pessoa com Byakugan possa conseguir ver o fluxo do chakra de um jutsu e cortá-la para anulação, com a consequência de que se errar, ele tomaria o jutsu todo na cara, e esse olho só viria à tona em situações extremas, onde o Hyuga não se importa em morrer, contando que a outra pessoa é viva. Isso adicionaria um novo dilema interno para o clã, porque os que têm mais chance de despertar esse poder são justamente os que foram silenciados e usados como ferramentas, e os que mandam não teriam a força emocional para chegar lá. Esse tipo de contraste não só traria mais profundidade para o Byakugan, como também mostraria a hipocrisia dentro da estrutura do clã Hyuga. E mesmo que não tenha essa evolução ou melhorias, poderia só dar um pouco mais de destaque ao Byakugan, dando mais lutas com usuários do tipo e assim desenvolver mais coisas relacionadas ao taijutsu deles, já que esse é o foco do clã Hyuga. E já que a gente está reformulando o Byakugan com base em novas raízes, dá para ir ainda mais longe. Como o Izanagi ficou com o Sharingan, o Izanami poderia muito bem passar para o Byakugan. Isso até faria mais sentido dentro da mitologia. Izanagi e Izanami eram irmãos, assim como Hagurumi e Hamura, os ancestrais desses dois olhos. Então, dar aos usuários do Byakugan não seria tão estranho se parar para pensar. Claro, o efeito da consequência ainda seria a perda permanente da visão daquele olho. Como terminamos com os outros dois, vamos para o que deveria ser o auge do poder ocular em Naruto. Visualmente imponente, com habilidades diversas, como controlar a gravidade, absorver jutsu, reviver os mortos e mais outras coisas. E quando ele apareceu pela primeira vez, foi algo que parecia completo e totalmente roubado nos olhos dos personagens que vimos. Bem, o Nagato, já que é ele quem controla os caminhos. Ele era como uma força da natureza com ideologia e traumas. O problema foi a forma como o Rinnegan parece que virou só mais uma evolução no caminho do Uchiha. E isso enfraqueceu completamente o mistério que tinha sido mostrado no começo. Quando foi mostrado o Rinnegan e desenvolvido um pouco, antes de ter a explicação de que foi algo que o Madara conseguiu recriar, eu acho que deveria ter permanecido como uma anomalia no mundo ninja. Uma raridade com poder que surge quando o mundo mais precisa dele e não quando o chakra da reencarnação do Indra e do Astra se misturam, fazendo assim uma recriação do chakra de Hagoromo. Embora haja coisas temáticas sobre o Madara constantemente buscar aumentar seu poder e sua obsessão por Hashirama, provavelmente daria para mudar a história para ainda ter isso, só que sem precisar conectar o Rinnegan ao Madara. Ele ainda iria procurar por ele, já que é essencial para seu plano, mas os olhos do Nagato não precisariam ser os olhos do Madara. Acredito que essa seria minha única mudança. Seus poderes são legais e realmente dão aquele ar de divino e do jutsu único. A tradição seria a seguinte: o sábio dos seus caminhos, ao espelhar o Ninshu pelo mundo, conectou sua essência a milhares de pessoas, não só os seus filhos, mas a qualquer um com quem compartilhou chakra, dor ou sabedoria. O Rinnegan então se manifestaria em um único indivíduo por geração, um ciclo aleatório como se fosse uma pequena parte da existência do Hagoromo. Pode ser um órfão, pode ser um monge de uma montanha, pode ser um guerreiro da folha, não importa. O olho surge onde for necessário. E essa visão muda completamente o papel do Madara. Ele deixaria de ser o criador do Rinnegan e passaria a ser o ladrão dele. Ele não ativaria nada, só acharia quem nasceu com ele e tomaria, no caso, o Nagato. O mistério volta. Ninguém entende direito como ou por que aquele garoto nasceu com o Rinnegan. E, honestamente, não precisa entender. Sem ligação direta com o Sharingan, o Rinnegan não parece mais uma evolução. Ele volta a ser o que era na chegada de Pain, uma divindade em forma de doujutsu. Deixar o Rinnegan nascer em uma criança pobre e aleatória no meio de uma guerra seria uma ideia legal. E essa mudança também permite que equilibre o foco do Sharingan e o Byakugan, mostrando um novo doujutsu à parte que é mais forte, mas não invencível. E também podemos finalmente dar sentido ao nome dos 3 grandes doujutsus, já que o Rinnegan não estaria relacionado a nenhum dos outros dois. O Sharingan representaria o trauma e a emoção forte transformada em poder, o Byakugan sendo o controle e o Rinnegan sendo único no mundo todo. Se esses 3 olhos tivessem sido desenvolvidos como 3 caminhos diferentes para lidar com tudo que acontece nesse universo, as coisas poderiam ter mudado bastante. Mas, já que isso não aconteceu na obra, a gente faz aqui. Curta, compartilhe, se inscreva, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.